Oi, gente! Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um assunto que vive percorrendo o mundo do homeschooling, né? E para quem tem nos acompanhado aí nos nossos canais, tanto no Instagram quanto no YouTube, tem visto que nós temos sido bem incisivas nesse tema nos últimos dias. É, o tema é socialização. Afinal de contas, né? Quem nunca ouviu aquela pergunta: ah, mas e a socialização? Ah, mas criança não vai pra escola, não socializa, que atire a primeira pedra, não é verdade? Quem nunca passou por essa experiência desagradável? Então, a nossa intenção é trazer aqui para você que está de repente aí ouvindo agora falar sobre homeschooling, ou para você que já está tão cansado de responder essa pergunta que quer só ter um vídeo para encaminhar, tipo, olha, você quer saber melhor sobre socialização? Assiste isso daqui. A nossa intenção é trazer para vocês qual é a verdade sobre a socialização no homeschool. Afinal de contas, essas perguntas, né, que as pessoas trazem, é verdade? Qual é o melhor tipo de socialização para as crianças? A socialização ela acontece de forma otimizada no ambiente escolar? A socialização da criança escolarizada é melhor que a criança educada em casa? Afinal de contas, existe essa falta de socialização realmente nas crianças homeschoolers ou não? Então, a verdade, gente, é que tudo isso é um mito, é uma grande mentira, na verdade. Porque as famílias educadoras sabem muito bem que as crianças homeschoolers são extremamente desenvolvidas na questão social, né, na socialização ali, muitas vezes mais do que nós mesmos, os pais, né, que fomos escolarizados, como é o meu caso. Então, assim, a verdade é que as crianças que praticam a educação domiciliar, elas são treinadas a socializarem, né? Não apenas em um grupo restrito de pessoas que têm a mesma faixa etária, elas não são treinadas a se socializarem simplesmente com crianças da mesma idade, né? Porque uma coisa que nós vemos muito, assim, nos pais, de forma geral, de crianças escolarizadas e até nós mesmos, se pararmos para lembrar da nossa infância, vamos perceber, né, que quando se fala em socialização, quando se fala em algo desse tipo, sempre pensa em colocar crianças junto com crianças da mesma idade, né? Sempre se pensa que a socialização ela acontece quando indivíduos da mesma idade estão juntos. E isso não é verdade. Você se socializa apenas com pessoas da sua idade? Você, quando você vai para a faculdade, por exemplo, lá na sua sala, é só pessoas da sua idade que tem? Porque na minha não era. Você aí, quando você vai na igreja, quando você vai no mercado, quando você vai em algum ambiente, você tem esse contato apenas com pessoas da sua idade? Não, nós temos que aprender a lidar com pessoas das mais diferentes faixas etárias, né? E assim, a grande questão da socialização é que a socialização ela não é juntar um monte de gente em um ambiente. Isso não é socialização. A socialização é quando nós sabemos corresponder de forma adequada a cada indivíduo, particularmente, que aparece na nossa vida, né? Com quem nós temos contato. Saber corresponder de forma adequada a uma pessoa da nossa idade, a uma pessoa que é mais velha, um idoso, ou a uma pessoa que tem uma autoridade maior sobre a nossa vida, ou a corresponder a uma criança ou corresponder a um bebê. Isso é a verdadeira socialização, é quando nós sabemos corresponder adequadamente a cada pessoa que passa pela nossa vida. E é por isso que nós dizemos que as crianças homeschoolers são mais sociáveis do que as crianças escolarizadas. E isso é uma verdade. As crianças escolarizadas, elas tendem a ter essa socialização artificialmente criada ali apenas de pessoas da mesma faixa etária, apenas de pessoas que convivem próximo ali geograficamente, tudo já produzido artificialmente, né? Para que essas crianças se socializem.
e às vezes isso acaba gerando uma dificuldade nessa criança de se socializar com pessoas de outras faixas etárias, né? O que já não acontece no homeschooling. Porque o homeschooling, ele tá ali, ele é desde sempre treinado a se socializar com todas as faixas etárias, né? A sentar com um adulto e conseguir conversar sobre algum assunto, a corresponder, brincar com a criança da mesma faixa etária, cuidar de uma criança que é mais nova, ter ali um zelo maior na hora da brincadeira, ou tratar com carinho um bebezinho, ou respeitar um idoso. Todas essas coisas são trabalhadas em todo o tempo. Tudo isso é treinado na vida da criança desde que ela nasce, né? Em todo o período da vida dela, ela está trabalhando isso. É algo livre, né? Um relacionamento livre e não algo que foi criado artificialmente, mas algo que as amizades são geradas através dos interesses, né? Através das afinidades e não simplesmente porque fazem parte de uma mesma sala de aula, né? Então, assim, tudo isso corresponde muito fortemente para que as crianças homeschoolers acabem sendo mais desenvolvidas na questão da socialização. Eu separei aqui algumas coisas para ler com vocês sobre a socialização, algo não meu, mas eu separei dois trechos, né? Um é da organização de unschooling aqui do Brasil, né? A Livre para Crescer. Eles falam sobre o unschooler, sobre as crianças unschoolers, mas esse trecho pega para todas as famílias educadoras, né? Independente do método que utilize, a socialização é trabalhada da mesma forma. Então, eu vou ler um trechinho para vocês aqui, que fala assim: será que é necessário retirar as crianças dos pais e das suas comunidades desde os poucos meses até a idade adulta, colocando-a durante toda a sua infância e juventude em edifícios fechados, onde são obrigadas a executar tarefas, cumprir ordens, memorizar, repetir, decorar matéria arbitrária, igual para todos, e regurgitá-la em testes e exames? Unschoolers têm contatos e amizades com pessoas das mais variadas idades e mundividências. Ao contrário das crianças institucionalizadas, que estão limitadas a um grupo de iguais criado artificialmente por adultos. As crianças livres escolhem os seus amigos de acordo com as suas preferências e interesses, e não de acordo com a mesma turma, idade, geografia e enquadramento socioeconômico. Então, assim, a verdade é o quê? Que o ambiente criado na escola, ele é um ambiente onde a socialização ela é projetada, né? É uma socialização criada artificialmente, não é uma socialização natural. Você, no resto da sua vida, quando você sai desse período escolar, a sua socialização não continua sendo dessa forma. Essa socialização, ela é artificial. Ela está ali colocando você com um grupo de pessoas que correspondem ali geograficamente próximo daquela escola, dentro mais ou menos ali da mesma faixa socioeconômica, dentro da mesma faixa etária em cada sala de aula, né? Então, assim, é uma socialização projetada artificialmente. Quanto já na vida das famílias educadoras, uma criança homeschooler, ela passa a vida inteira dela tendo o contato da socialização verdadeira, que é a socialização que acontece no nosso dia a dia, depois que nós deixamos essa fase escolar, né? A socialização que permanece, que é o contato com todas as faixas etárias, que é saber respeitar, que é saber dar a sua vez, esperar, né? Que é saber corresponder de forma adequada a cada pessoa que passa pela nossa vida, né? Então, assim, as crianças homeschoolers, desde sempre, são treinadas, são instigadas, né, e são levadas a corresponder com esse tipo de socialização. Quando uma mãe leva um filho no mercado, né, e ensina ele ali a conversar, a dar a vez na fila para um idoso, né, a conversar com o atendente do caixa, a ser respeitoso, a agradecer,
a pedir com licença quando passa. Todas essas coisas são sementinhas da socialização que estão sendo plantadas, né, na vida dessa criança e que vão germinando e ajudando com que essa criança aprenda a se socializar com todas as pessoas que passam pela sua vida, né? Eu me lembro que há algum tempo atrás eu li um texto muito interessante da Nina Vieira, que falava sobre justamente como os adultos têm uma visão errada, né, da socialização das crianças e não estão preparados para essa socialização que as crianças homeschoolers têm, né? Porque muitas vezes você se depara com uma criança homeschooler e ela vai saber conversar com você de cara sobre um assunto, de repente um assunto importante, sobre algo assim que você não espera que aquela criança vá corresponder, né? E ela conta que muitas vezes os filhos dela chegam em festinhas, em alguma coisa assim, e os adultos tendem a querer infantilizar a conversa, que quando as crianças dela chegam para apresentar algum assunto interessante, importante, algo, por exemplo, conversar sobre caráter, conversar sobre vida espiritual, conversar sobre acontecimentos atuais do mundo, né? O adulto tem uma trava com isso e começa assim, não, você é muito novo para falar sobre isso, qual que é o seu desenho preferido, que cor que você mais gosta, e quer tipo assim, infantilizar aquela socialização porque ele não está preparado justamente para lidar com isso da mesma forma que as crianças homeschoolers estão. Talvez porque esses adultos foram escolarizados? Não sei, cabe a vocês decidirem. Uma outra coisa que ela fala também muito interessante é que mesmo as crianças, mesmo quando tem um ambiente desse, mesmo as crianças da mesma idade, muitas vezes não estão socializando e sim estão em jogos eletrônicos, em celulares, em várias coisas assim, ao invés de estarem socializando como as crianças homeschoolers normalmente estão. Ela fala, os meus filhos chegam e as outras crianças não estão brincando, elas não querem brincar, elas estão sempre em frente de telas, elas estão sempre fazendo coisas assim, não há conversa e tal. E quando eles buscam essa conversa com adultos, acabam sendo menosprezados pela idade, né, e tal. Então, assim, muito interessante para que a gente reflita também sobre como nós temos visto a socialização e da liberdade de que as crianças se socializem, né. Um outro texto sobre socialização é do livro da Charlotte Mason, Educação no Lar, que fala assim, todos temos ficado admirados do bom senso, da razoabilidade, da diversão e da desenvoltura mostrada por uma criança em sua própria casa em comparação com a mesma criança na vida escolar. Então, assim, para vocês verem que é algo que persiste, né? Charlotte Mason escreveu isso aqui centenas de anos atrás. Né? É algo que assim, essa socialização ela é natural, ela já existia muito antes da escola, porque a escola é uma coisa nova. Então essa socialização institucionalizada é que é a novidade. Essa projetada artificialmente é a novidade. E não a socialização natural da nossa vida, né? E assim, vários estudos hoje já comprovam que assim, em diversos países, né, aí para fora, estudos com famílias homeschoolers analisando, né, o comportamento e tal, e comprovam que crianças homeschoolers são muito mais sociáveis do que crianças escolarizadas, né? Isso é comprovado cientificamente já fora do Brasil. Então, uma coisa tende a outra. Não é porque é fora do Brasil, gente. Aqui dentro do Brasil, as famílias que praticam homeschooling podem comprovar que isso também acontece. Então é isso, eu quero deixar para vocês qual é a verdade sobre a socialização. Não se deixem enganar pelos discursos que ouvimos aí fora, muitas vezes algo projetado já de porque a criança que não vai para a escola não se socializa, porque como é que ela vai ter amiguinhos, porque como é que, né, e tal. Gente, a socialização
ela acontece o tempo todo na vida da criança, em primeiro lugar com a sua família, né, com seus irmãozinhos, com seus parentes, depois com os amigos, né? Nossos filhos se socializam com amigos, com crianças da mesma idade, com crianças um pouquinho mais velhas, um pouquinho mais novas, né? E também se socializam com adultos, com idosos, com bebês, com tudo. Então, assim, não caiam nesse engano, não deixem não acreditem nessas coisas, né? Procurem sempre a verdade. E a verdade vai estar em quem está praticando e sabe te dizer aquilo que está vivendo, tá bom, gente? E para finalizar, eu só quero lembrar vocês, deixar essa última frase, tá bom? Socialização não é sobre estar junto com um monte de gente, é sobre saber tratar cada indivíduo adequadamente, tá bom, gente? É saber tratar cada pessoa que passa pela nossa vida adequadamente, corresponder a essas pessoas, ok? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha esclarecido para vocês. Se vocês têm recebido muitas perguntas sobre socialização, se a família fica, ai, mas essa criança não vai pra escola, não vai ter amigos e tal, manda esse vídeo para todo mundo que está fazendo essa pergunta para você, tá bom? Não deixe de se inscrever no nosso canal para que a gente continue produzindo conteúdo e ajudando vocês a ensinarem seus filhos em casa. Não deixem de deixar o like aí no nosso vídeo, que ajuda bastante, tá bom? E comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam sobre isso, se vocês concordam, se vocês não concordam, como é que funciona a socialização aí na casa de vocês. Tem aprendizado nessa socialização, porque isso aí também é um assunto para outro vídeo, porque acontece muito, né? Então, assim, deixem aí também a experiência de vocês para que outras famílias possam ver e serem encorajadas, tá bom? Até a próxima!